Bom, então, pessoal, eu sou a Luísa Castro, trabalho na ARESC, a Agência de Regulação de Serviços Públicos aqui de Santa Catarina. Trabalho na área de fiscalização, sou gerente de fiscalização de saneamento básico, né? E também dou apoio para o pessoal da regulação em relação aos estudos tarifários. Bom, no dia de hoje eu vou apresentar para vocês rapidamente a questão dos testes de controle para o processo operacional, né? Para a gente conseguir avaliar a confiança das informações. Então, vou recapitular um pouquinho daí do nosso último webinar, mas assim, os testes de controle, eles vão avaliar o grau com que o prestador de serviço é capaz de produzir as informações confiáveis, né? Então, a gente tem basicamente aí 4 pilares que vão nortear esse trabalho. A gente vai avaliar processos, a gente vai avaliar pessoas, a gente vai avaliar equipamentos e vamos avaliar tecnologias. Então, com todos esses testes de controle, a gente consegue mitigar os riscos voltados à geração das informações do processo operacional, e cada teste de controle vai avaliar um desses pilares. Bom, além disso, os testes de controle têm vários objetivos, né, dentre eles a governança, a ocorrência, a precisão, exatidão das informações, integridade, a classificação dessas informações e o corte de competência. Então, para a gente iniciar aqui os testes de controle, é importante que a gente colete as informações junto ao prestador, né? E a gente consiga evidenciar isso. Então, a gente só pode considerar uma evidência aquilo que a gente tem de fato documentado. Então, isso é bem importante, que é uma consideração que a gente tem que levar aí por todo o trabalho do acertar e dos testes de controle, não só no processo operacional, mas todos os outros processos, né? Então, em relação especificamente aí ao processo operacional, a gente tem 16 testes de controles que estão associados, relacionados aí a procedimentos, a questão da macromedição, acompanhamentos de volumes, e entre outras questões aí que a gente vai abordar um por um desses testes hoje, tá? Esses 16 testes, eles vão avaliar tecnologia, como eu falei anteriormente, né? Tecnologia, equipamentos e processos, e eles vão auxiliar na validação de 4 indicadores do ISNIS, que é o IN11, o Índice de Macromedição, o IN16, que é o Índice de Tratamento de Esgoto, o IN49, que é o Índice de Perdas na Distribuição, né, o foco aqui dessa rede, e o IN53, também relacionado ao consumo médio de água por economia. Tá? E esses testes todos, eles vão ter um objetivo de avaliar a governança das informações e a precisão delas. Então, vamos começar pelo primeiro, tá? A gente vou passar um por um deles, e aí depois no final a gente pode tirar algumas dúvidas de vocês. Eu também se a gente tiver um tempinho, a gente pode fazer também um teste para vocês verem como é que funciona na prática, né? Eu deixei separado aqui um exercício. Bom, então o primeiro teste do processo operacional é o teste, o CT89, que vai avaliar um processo. Então, o processo o procedimento que o prestador tem e relacionado às atividades críticas do processo operacional. Então, a gente vai precisar verificar primeiro se a política, norma ou procedimento que vai nortear essas atividades críticas do processo operacional. Dentre elas, nós temos a questão dos critérios de seleção e instalação de macromedidores, a manutenção e calibração de macromedidores, tanto no sistema de água quanto no sistema de esgotamento sanitário, como que é o registro e monitoramento do consumo em atividades especiais e operacionais, e o registro e monitoramento das informações de volumes produzidos, tratados, importados, exportados e macromedidos. Então, a primeira coisa que vai se verificar para aplicar esse teste é se o prestador ele tem alguma política, algum procedimento definido para essas atividades críticas. Depois disso, a gente vai verificar se esse procedimento está atualizado. Então, a gente pode considerar aí que a atualização ela pode ser feita, só um minutinho, entendeu? Se está atualizada a cada 1 ano, né? E depois a gente vai verificar se esse procedimento ele está divulgado a todos os colaboradores através de talvez uma intranet ou um outro local que fique disponível. Então é importante a gente lembrar que todos esses processos eles precisam estar relacionados nessa norma, nessa política, para a gente conseguir atingir a implementação total desse controle.
Então, esse teste, ele pode ser considerado como não implementado se a gente verifica que não há política do prestador relacionado ao sistema de gestão operacional. A gente vai considerar parcialmente implementado se existe evidências de que há um procedimento, porém não tem evidências de sua atualização. E a gente considera implementado se existe política, se existe atualização e se existe a divulgação para todos os colaboradores. Bom, o segundo teste do processo operacional é o CT90, também está relacionado a um processo que a gente vai avaliar, né, que tem a ver com a política de gestão de acessos, que vai contemplar os procedimentos para concessão, renovação e revisão dos acessos ao sistema. Então, a gente tem três testes, né, para fazer em relação a esse CT90. O primeiro deles, então, é verificar se a gente tem essa política. Depois, se a gente vai precisar daí verificar se os procedimentos eles são realizados conforme essa política que está definida pelo prestador. Então, para isso vai ser necessário a gente fazer um teste amostral, né, pegar uma amostra e verificar se esses acessos eles foram concedidos adequadamente de acordo com a política. E depois verificar como é que fica a questão dos usuários, né? Se apenas usuários autorizados podem ter acesso às transações relevantes. Então, lembrando que essas transações relevantes do sistema de gestão de acessos está relacionado com alteração no cadastro de macromedidores, inserção e alteração das informações de volume e monitoramento das informações de volume. Então, esse teste, da mesma forma que o anterior, né, ele vai ser considerado como não implementado se não existe evidências de que o prestador tem uma política para concessão, revogação e revisão dos acessos ao sistema operacional. Vai ser considerado parcialmente implementado se existe a política, porém a gente não evidencia isso com a prática, né? E também vai ser, por fim, ele vai ser implementado se a gente tem a política, a gente consegue verificar isso na prática e se de fato os acessos estão de acordo, se ele tem pertinência com o que está descrito na política. Bom, o terceiro CT do processo operacional é o CT91, relacionado a uma tecnologia, né? Então, esse CT, ele visa verificar a segurança e a rastreabilidade do monitoramento das transações críticas dos processos operacionais através da revisão periódica do log do sistema de aplicativo, que seria a trilha de auditoria, né? O que é a trilha de auditoria? Se a gente consegue verificar as informações que estão nesse sistema e as interações dos usuários com a ferramenta. Se existe, então, segurança e rastreabilidade nesse sentido, né? Se a gente consegue, por exemplo, verificar quem que alterou, a data que foi feita alguma alteração, toda essa rastreabilidade do processo. Então, para isso, a gente vai fazer 2 testes. Então, primeiro é verificar se existe o procedimento de monitoramento periódico, né, no sistema operacional, e depois se ela é habilitada para as principais transações do processo. Então, dentre as principais transações, a gente tem aí a questão dos usuários, né? Como eu falei, se a gente consegue, então, verificar a rastreabilidade de quem mexeu no sistema, data, hora, qual que foi o usuário, o que cada usuário consegue mexer dentro do sistema, né? Então, se existe tudo isso. Esse teste ele vai ser não implementado se a gente não tem o rastreamento dessas principais transações, parcialmente implementado se existe um sistema, mas ele não possibilita esse rastreamento, então a gente não consegue ter esse procedimento de revisão, e implementado se tem o rastreamento e se a gente consegue saber todas essas principais transações, data, horário, transação, usuário, conforme eu comentei anteriormente. Bom, o próximo teste de controle é o CT92, relacionado então a equipamentos, e daí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos macromedidores, né? Então, os próximos testes são relacionados a esse tipo de equipamento, tanto para água quanto para esgoto, e eles são bem semelhantes,
né? Então, a gente sabe aí que a medição de vazão ela é importante para o controle do processo operacional e vai influenciar na questão das perdas. Então, a gente precisa verificar nesse teste se há um cadastro do prestador contendo a questão dos macromedidores e algumas informações chaves, né, como, por exemplo, a localização geográfica, a marca e o modelo do equipamento, as especificações técnicas e a data de instalação e de outras informações e operações relevantes. Depois de verificar se existe o cadastro, a gente precisa ver se esse cadastro está atualizado. E para isso, a gente vai pegar também uma amostra, né, de acordo com o número de equipamentos cadastrados e fazer uma visita em loco para confirmar se o cadastro ele foi realizado corretamente. Depois disso, a gente vai precisar avaliar o índice de macromedição. Então, para isso, a gente vai de novo pegar uma amostra de acordo com os municípios atendidos, né? E aí selecionar dentro do mapa do prestador, né? Dentro dos croquis do sistema de abastecimento de água, verificar quais estações de tratamento que são abastecidas, que abastecem os municípios, possuem equipamento de macromedição na sua saída, né? E depois disso a gente vai calcular o índice de macromedição, que é o volume de água macromedido pelo volume de água total. Então, esse teste ele vai ser não implementado se não há evidências de um cadastro, ou se esse cadastro ele não está atualizado ou está incompleto. Parcialmente implementado se o índice de macromedição ele vai variar entre 80% a 95%, e implementado se esse índice for acima de 95%. Então, da mesma forma que a gente tem o CT 92, a gente tem o CT 95 para esgoto, né? Então, vamos avaliar a questão da macromedição dos volumes de esgoto tratado. E aí, o teste é bem semelhante ao anterior, né? Preciso verificar se tem um cadastro, se o cadastro está atualizado, e depois fazer o cálculo do índice de macromedição através de uma amostra, né? Então, da mesma forma, ele vai ser não implementado se não temos um cadastro, ele está incompleto, parcialmente implementado se existe, porém não está atualizado, e, parcialmente implementado se o índice de macromedição ele está entre 80% e 95%, e implementado se o índice de macromedição de esgoto ele está acima de 95%. E da mesma forma que a gente fez para macromedição de água, macromedição de esgoto, a gente também tem esses testes de controle relacionados aos volumes de água tratada importados e exportados, que são o CT 93 e 94, e para o esgoto, o CT 96 e 97 relacionado à macromedição de volumes de esgoto importado e exportado. Então, a gente aplica a mesma lógica dos dois testes anteriores, porém agora com essa questão do importado e exportado. E aí, da mesma forma, né, vai ser não implementado se a gente não tem um cadastro atualizado, parcialmente implementado se esse índice varia entre 80% a 95% e implementado acima de 95%. Bom, o próximo CT está relacionado com um processo, o CT 98, vai avaliar a realização periódica de calibração dos macromedidores no sistema de água. E o CT 99, que é o próximo, vai avaliar a mesma questão, porém, para o sistema de esgotamento sanitário. Então, eu vou falar ele de uma vez só, que ele se repete considerando aí cada um dos tipos de serviço. Então, a primeira coisa a se fazer é verificar se existe um procedimento definido de calibração e depois se ele é realizado com a frequência indicada dentro do procedimento. Então, para isso, a gente vai também precisar avaliar os macromedidores através de uma amostra e considerar aí o cumprimento do procedimento de calibração nos equipamentos que forem selecionados. Aqui eu trouxe, por exemplo, um manual de calibração, né? Então, a gente consegue verificar como que está descrito esse procedimento para esse prestador. Então, a gente tem várias informações dentro desse manual que a gente pode extrair e considerar aí para esse teste de controle, né? Como uma evidência de que existe o procedimento. Então, esse teste ele vai ser não implementado se o prestador não tem um procedimento definido para calibração, parcialmente implementado se possui esse procedimento, porém a gente não consegue extrair evidências do seu cumprimento,
e implementado se tem um procedimento bem definido e ele é feito de acordo com o período descrito. Bom, o próximo teste é o CT100, relacionado a uma tecnologia. Então, ele vai avaliar se existe o acompanhamento dos volumes macromedidos e estimados do sistema de abastecimento de água. E o próximo CT, o CT100, ele vai fazer a mesma avaliação, porém, relacionado ao acompanhamento dos volumes macromedidos no sistema de esgotamento sanitário. Então, a gente vai fazer nesse CT um teste, né? E verificar se há o acompanhamento dos volumes macromedidos e estimados através de evidências do monitoramento centralizado dos volumes macromedidos. Então, para isso, a gente pode extrair, por exemplo, uma tela, um print, né, que a gente fala, uma tela do sistema operacional, considerando aí o que o prestador ele acompanha em relação aos volumes macromedidos, tanto para água quanto para esgoto. Então, esse teste vai ser não implementado se o prestador ele acompanha esses registros por planilhas ou faz isso tudo de uma forma manual. Não implementado se o prestador ele acompanha por um sistema de informação, mas talvez ele não seja integrado com todos os municípios ou com todos os macros, né, que existem. E implementado se o prestador ele acompanha por um sistema supervisório integrado com os macros para alimentação automática da base de dados. Então, se a gente tem essa tecnologia aí por trás para realizar o acompanhamento desses volumes. Bom, o processo 102, o CT 102, relacionado então com o processo, né, ele vai avaliar se existe o acompanhamento dos volumes consumidos destinados às atividades especiais. Então, dentre elas, a gente tem o consumo dos prédios próprios do operador, volume transportado por caminhões-pipas, consumo pelo corpo de bombeiros, abastecimento realizado a título de suprimento social, lavagem de rua, rega de espaços verdes públicos e fornecimento para obras públicas. Então, a ideia desse teste é verificar se o prestador ele acompanha esses volumes destinados a essas atividades. Então, ele vai ser não implementado se o prestador não acompanha, parcialmente implementado se acompanha em partes, né, ou se acompanha somente um, ou só 2, 3 dentro de todas essas atividades especiais, e implementado se o prestador ele acompanha todos essas atividades especiais. E bem semelhante ao processo anterior, a gente tem o CT 103, que vai avaliar da mesma lógica, né, a questão do acompanhamento dos volumes destinados para as atividades operacionais. Então, a gente precisa verificar se o prestador ele acompanha os volumes destinados para desinfecção de adutoras e redes, testes hidráulicos de estanqueidade e limpeza de reservatórios. Então, não implementado se o prestador não acompanha, parcialmente implementado se ele acompanha, porém, somente um ou dois, né, não na totalidade dessas atividades operacionais, e implementado se o prestador acompanha todos os volumes dessas atividades operacionais. E, por fim, o último teste de controle do processo operacional é o CT 104, que também vai avaliar o processo de estimativa e registro do volume de água recuperado, né? Então, o volume de água recuperado é a informação estimada em função das características das ligações eliminadas, baseado nos dados de controle comercial, em decorrência, então, da detecção das ligações clandestinas e das fraudes. E para isso a gente vai verificar vamos fazer dois testes, né? Então, primeiro, se existe um procedimento definido para verificar essas estimativas e se a gente tem o registro disso como uma evidência. Então, a gente, por exemplo, pode pegar uma memória de cálculo do valor calculado dos volumes de água recuperado no mês de referência. Então, esse teste ele vai ser não implementado se não possui procedimento para acompanhamento dessas estimativas, parcialmente implementado se existe algum tipo de procedimento, porém não se tem um controle, e implementado se a gente tem um procedimento bem realizado e bem registrado, onde a gente consegue, então, atestar que o prestador ele realiza essa estimativa. Então, assim, pessoal, os testes eles acabam sendo um pouquinho repetitivos, né? E aí a gente verifica que a lógica é mais ou menos a mesma para todos eles, né? Só muda aí a questão dos testes.
como o pessoal comentou no outro webinar, a gente tem todas essas fichas no site do Acertar Brasil, né, para orientação e eu trouxe também, então, para a gente fazer talvez um exercício. Será que eu tenho um tempinho ainda para a gente fazer um CT desse na prática? Com certeza, acho que vai ser muita mais-valia. Então, tá bom, eu vou colocar ele aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo a planilha de Sim, Excel? não, Então tá. sim, Sim? sim. Bom, então esse é a cara aí do papel de trabalho que a gente tem aí para cada um dos testes de controle. Então aqui a gente coloca, a gente tem várias abas, né, conforme aí os testes que são feitos. E eu trouxe aqui o exemplo, então, do CT92, que está relacionado à macromedição dos volumes de água produzido. E aí a gente vai preenchendo, né? Então, a agência reguladora, qual que é o prestador de serviço, o ano de referência dos dados, qual que é o controle, o CT92, quem que é responsável pela avaliação, e depois, no final que a gente fizer o teste, a gente pode colocar ali se ele está não implementado, parcialmente implementado ou implementado, e também trazer aqui alguma conclusão aí que a gente tem para proporcionar uma melhoria contínua aí dos processos do prestador. Bom, então aqui esse CT92, macromedição dos volumes de água, a gente tem o primeiro atributo, né? Verificar a existência de cadastro de macromedidores no sistema de abastecimento de água, contendo algumas informações chaves. Então a gente vem aqui para a aba do atributo 1. Vocês estão vendo? E aí, aqui tem uma descrição desse atributo, né? E aí a gente precisa, então, verificar evidências da existência de cadastro dos macros contendo localização geográfica, marca modelo, especificações técnicas e datas de instalação. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, que a gente acabou pegando para vocês verificarem. E aí, até aqui é um espaço que é possível a gente colar as evidências que a gente verifica em cada um dos testes de controle. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um cadastro de macromedidores, contendo aí, acho que são 9, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 macromedidores que estão aqui dentro desse cadastro aí hipotético, contendo as informações de localização, datas de instalação e a data mais recente da manutenção. E ainda tem uma informação aqui relacionada à última atualização, 10 de 1 de 2020. Então, a gente volta lá e verifica o que a gente precisa, né? A localização, né? A gente tem aqui. A marca e o modelo, a gente não consegue extrair através desse cadastro, nem as especificações técnicas, né? Somente a questão da data da instalação e a data de manutenção. Então, a gente vai lá na última aba, que é o checklist, que vai resumir todo esse teste de controle. Então, a gente vem aqui e coloca: existe cadastro de macromedidores atualizado contendo as informações-chave? A gente pode dizer que não tem, que a gente não tem todas elas ali descritas dentro desse cadastro. Aí, qual que é o atributo 2? Vamos voltar lá para o próximo atributo. Próximo teste. Selecionar uma amostra aleatória de macromedidores cadastrados e realizar visita em loco para verificar se o cadastro do macromedidor foi realizado corretamente. Então, a gente tem uma outra aba aqui, sempre quando tiver a questão do plano de amostragem, que precisa selecionar uma amostra aleatória, a gente vai ter também uma abinha aqui, plano de amostragem. Então, a gente vai clicar aqui e a gente vai colocar aqui, no nosso caso, né, a gente tem ali 9 macromedidores, então a gente vai botar aqui o número de casos, 9, e ele já vai sair automaticamente qual que é o total da minha amostra que eu preciso verificar, que seriam 3, né? Se por acaso um teste de controle ele indicar que precisa fazer uma amostra aleatória de meses, por exemplo, aí em vez de a gente colocar aqui quantidade de casos, a gente vai colocar aqui na abinha de cima meses, né? E aí, deixa eu só apagar esse aqui. Aí colocando meses aqui, ele também já vai dizer quantas amostras a gente precisa fazer. Então, já está tudo automatizado para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, vamos voltar lá para o nosso atributo. Eu preciso pegar, então, selecionar três macromedidores, né? Então, eu acho que a gente já tem até aqui tudo automático. Vou dar o primeiro Enter 7. Então, eu teria que pegar esse macro aqui e fazer uma visita em loco. Verificar se ele está de acordo com esse cadastro. Depois o próximo, vamos selecionar mais uma amostra, seria o 2. Então, a gente vai nesse lugar aqui
e verifica a instalação desse macromedidor. E o próximo que ele me deu foi 6. Então, a ideia é a gente ir nesses 3 locais e verificar se o cadastro está realizado corretamente. Tá? Então, vamos supor que a gente foi nesses lugares e que está tudo ok. A gente volta lá para o checklist e coloca: o cadastro de macromedidores está atualizado? Sim. E está de acordo, né? E aí, o terceiro teste que a gente tem que fazer é o índice de macromedição. Então, a gente vai selecionar uma amostra de municípios atendidos pelo prestador, né? Ou, se for o caso só de um, a gente vai pegar somente o município que o prestador presta o serviço, analisar os mapas do sistema de abastecimento de água e verificar quais as saídas das estações que abastecem os municípios possuem equipamentos de macromedição. E aí, a partir disso, a gente realiza o cálculo do índice, né, que é em função do volume de água produzido, pelo volume total. Então, vamos supor que nesse nosso exemplo hipotético, a gente fez tudo isso e aí a gente chegou no índice de macromedição de 96%. Então, a gente volta lá no nosso checklist e coloca 96%. E aí, o nosso teste aqui, ele já dá o nível de confiança desse teste. Então, a gente verifica que o resultado é não implementado, né? Principalmente em função do cadastro, ele não contém as informações chaves. Então, a gente volta lá no nosso resumo do CT, né? Vamos colocar lá não implementado. Esse teste vai ficar como não implementado. E como uma conclusão, a gente pode dizer, ó, esse teste ele foi considerado não implementado em função do cadastro, ele não contém todas as informações adequadas para a gente conseguir ter uma qualidade dessa informação satisfatória. Então, gente, todos esses testes, todos esses papéis de trabalho, eles funcionam com essa mesma lógica, e daí eu acho que a ideia de a gente trazer um exemplo aqui é vocês conseguirem visualizar na prática como que isso funciona.